Olá para você ligado na TV Câmara Jaú, está entrando no ar mais uma edição do programa Fala Vereador. Esta é a primeira rodada de entrevistas com os parlamentares em 2025. E na edição de hoje eu tenho o prazer em receber aqui no estúdio da TV Câmara a vereadora do PDT, doutora Dani Rodrigueiro. Doutora Dani, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, viu? O prazer é todo meu, sempre à disposição. Bom, doutora Dani Rodrigueiro é professora universitária, advogada e foi eleita com 895 votos. Você já participou de uma eleição a deputada estadual em 2022. E esta foi a primeira eleição para uma cadeira aqui na Câmara e já entrou de primeira. Eu quero te perguntar, Dani, me permita te chamar assim, como é que surgiu essa sua vontade de participar da vida pública, da vida política aqui da cidade? Eu digo que desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui uma pessoa voltada ao ativismo. O ativismo da causa da mulher, o ativismo contra uma série de violências estruturais que nós temos no país, o racismo, eu acho um absurdo ao que a gente ainda vive nesse nosso país. Os números falam por si, né? Não adianta a gente querer mascarar essa realidade. As questões todas ligadas à população LGBTQIAPN+, nós somos pelo 16º ano o país que mais mata pessoas LGBT, pessoas trans. A expectativa de vida de uma pessoa LGBT é de 36 anos, isso é um absurdo. Então todas essas questões, elas sempre estiveram muito próximas à minha vida, antes mesmo de eu me formar. Desde 14, 15 anos, depois quando eu entro na polícia com 18 anos, e ao longo da minha vida acadêmica, dos 30 anos de sala de aula, eu sempre estive atuando nestas questões, como coordenadora de curso, como coordenadora de núcleos de pesquisa, mas no dia a dia dos alunos. E eu percebi, num determinado momento, foi uma conversa no dia 1º de julho de 2019, lá no Hospital Amaral Carvalho, 24 dias antes da minha irmã falecer. Numa conversa com ela, eu percebi que eu estava só enxugando gelo, que a gente precisava mesmo trabalhar com políticas públicas para tentar alcançar mais pessoas. Não adiantava a gente ficar olhando pontualmente para as violências e ajudando um a um. Não que esse trabalho não seja extremamente importante, mas era preciso tentar algo a mais. E aí nesse dia, 2019, ela plantou essa sementinha dentro de mim. Eu já era muito apaixonada pelo Darcy Ribeiro, pelo Leonel Brizola, por toda essa questão do PDT, por toda essa esperança que o PDT traz através da educação para uma implementação de um mundo estruturalmente mais harmônico, menos violento. E aí foi um encontro de almas, né? A minha vontade que acaba amadurecendo com essa conversa com a minha irmã, e depois o PDT podendo me acolher, e foi o partido que eu escolhi. Eu brinco que eu escolhi o PDT, não foi o PDT que me escolheu, fui eu que fui atrás do Matheus e falei: Matheus, como é que nós fazemos? Qual é o caminho? E aí a estadual, ele me coloca em contato com a estadual, Antônio Neto e todo o pessoal lá, e aí a gente começa essa trajetória que para mim é uma história que já rendeu frutos lindos. Agora eleita, qual deve ser o perfil de atuação da vereadora doutora Dani Rodrigueiro? O que a população pode esperar de você? Olha, eu acho que se a gente tiver que resumir numa expressão, é a política antidiscriminatória. É o combate a todas as violências. Quando nós falamos no combate à violência de gênero, a causa da mulher, nós estamos falando em todas as violências. Nós não estamos falando apenas em cuidar de mulheres, mas movimentando essa revolução de mulheres, né, para um lugar mais adequado, menos violento, mais igual para todas nós. Nós também estamos movimentando essa máquina que insiste em oprimir muitas populações, a classe trabalhadora, a população de pele preta, a população LGBT, a população de pessoas com deficiência, né, o etarismo, as pessoas mais velhas, enfim, essas violências estruturais, todas elas vão se dissipando quando a gente consegue movimentar esse combate à violência de gênero, à violência contra a mulher. Claro, a violência contra a mulher, ela é sim a minha primeira bandeira, mas ela não é isolada.
nada. Não existe trabalhar sem pensar nessa interseção com outras violências. É como se existisse uma única força que nos oprime e nós estamos todos embaixo dessa opressão. Então, quando eu defendo mulher, eu também estou defendendo a população preta, eu também estou defendendo a população LGBT, eu também estou defendendo o capacitismo, o etarismo, indo contra, melhor dizendo, né, o capacitismo, o etarismo. Nós estamos defendendo uma sociedade melhor. Então, esta é a nossa razão de ser. E o caminho para isso, o instrumento para isso, em primeiro lugar, é a educação, em segundo lugar, a cultura, e eu acho que junto com ela, o esporte. A educação, a cultura e o esporte são os instrumentos para a gente poder buscar políticas públicas que tragam aí uma esperança, um respiro para todos nós. É o tripé para a gente diminuir a violência. Sem dúvida. Vereadora, nós temos uma nova formação aqui na Câmara Municipal e, felizmente, agora com 2 representantes mulheres. Como é que a senhora avalia esse novo cenário aqui no Poder Legislativo local? Bom, eu acho o seguinte, o ideal seria que nós tivéssemos uma equidade, né? Nós tivéssemos uma Câmara bem mais composta de mulheres pretas, de mulheres indígenas, enfim, de mulheres LGBT, precisaria ter uma representação maior. Mas eu acho que eu e a Rafa, a gente vem com uma intenção e com uma disposição muito forte para mostrar, principalmente para as meninas que estão chegando, que é possível. Então nós rompemos a bolha, com certeza, nós vamos trabalhar junto, com absoluta certeza, e olha, já estamos fazendo barulho. E claro, precisaríamos, Ângelo, de mais representação, mas a gente começou um mandato muito corajoso e com muita vontade. Então, se eu te disser que é pouco, eu te digo que talvez seja, mas por outro lado eu te digo que é muita vontade e que isso vai suprir sermos 2 ao lado de 15. O que é legal é que nós precisamos de aliados, todas as lutas precisam de aliados. A luta antirracista precisa do movimento das pessoas brancas, porque o racista, ele não é o preto, ele é o branco. Então eu preciso que o branco mude a sua estrutura. É a mesma coisa a causa da mulher. Eu preciso de aliados homens, porque o violento é o homem. E nós já identificamos, eu e a Rafa, aliados valiosíssimos nesses 15 homens que estão conosco. Quem sabe a gente não consegue falar pelo menos em 14 aliados. Eu acho que seria um sonho. Bom, partindo desse princípio da sua bandeira de mandato em defesa das mulheres, você já anunciou na tribuna da casa que está fiscalizando o cumprimento de uma lei municipal que obriga, no período noturno, a parada fora do ponto para as mulheres que utilizam o transporte coletivo. Como é que está esse trabalho? Já foi realizada uma primeira fiscalização? Sim, nós já saímos e vamos sair um pouco mais, não só conversando e dando aí uma orientação, fizemos uns panfletos, estamos entregando. O que é muito legal é a recepção das empresas de ônibus, a Paraty, a Jauense. A gente está em reuniões constantes com eles e isso é muito interessante porque mostra que eles são aliados e não só pelo cumprimento da lei, que é um dever de todo cidadão, mas pela ideia da lei, pela intenção da lei, pela finalidade da lei, que é proteger. Porque às vezes, Ângelo, 1 quadra, 2 quadras é suficiente para uma tragédia acontecer. E também 1 quadra, 2 quadras que a gente não tenha que se expor é suficiente para você chegar em casa com uma boa vontade maior, com uma paz de espírito maior e poder ter um descanso mais adequado. Então nós estamos sim dando umas voltas de ônibus à noite, entregando panfleto, conversando com as mulheres, com os homens que estão ali, né, que fazem uso dos ônibus à noite, com os motoristas. Então essa é sim uma grande pauta. Essa lei é da vereadora Cléo, então já é uma lei que está há bastante tempo, mas que o que a gente tem intenção é que ela seja muito difundida, porque muita gente não sabe que é um direito e que isto é uma política pública de proteção e de evitarmos mesmo as violências contra a mulher. Outro projeto que a senhora anunciou e que já colocou em prática é o gabinete itinerante.
alguns bairros já foram visitados. Gostaria que você fizesse um balanço a respeito dessa iniciativa. O Gabinete Itinerante e essa ideia de sairmos, ela vem desde sempre, tá? Desde que a gente começou a pensar em política, nós precisamos sair, né, da toca e conversar com o povo, até para que o povo tenha mais não coragem, mas esteja mais à vontade para vir até nós. Então nós precisamos fazer essa ponte, né? E quem tem que sair somos nós. Então eu acho que os vereadores têm esse dever de estar, né, na rua, conversando com a população, estendendo a mão, falando um oi. As pessoas precisam acessar os vereadores. E o Gabinete Itinerante é uma proposta, nós vamos divulgar semestralmente os bairros que a gente vai estar, que tem essa dupla finalidade, olhar para o bairro, verificar o que a gente pode fazer, como o nosso gabinete pode intervir para melhorar o bairro, mas também e principalmente para trazer a população para a política. Afinar esse discurso, aproximar esse mundo, né, que parece ser um mundo estranho. As pessoas criticam muito e com muita razão, né, o processo legislativo, a pauta dos vereadores, o trabalho dos vereadores. Então a gente precisa conversar, dialogar. Então, a gente já teve em alguns bairros, vamos estar aqui agora esse semestre, tem Rosa Branca, tem o Distrito, tem o Centro. Então a gente vai estar aí todo sábado em algum bairro, com exceção do sábado que, por exemplo, o sábado da Páscoa ou de Carnaval, mas a gente vai estar todo sábado em algum lugar. Tem a programação no Instagram, no Facebook, lá nas nossas páginas. O gabinete também está à disposição para isso, e a ideia é conversar. Mesmo que você não tiver nada para pedir, nem que você não tenha nada para reclamar, vem conversar, vamos trocar ideia. A ideia é aproximar a política das pessoas. É essa a ideia. Bom, caminhando para o fim da nossa entrevista, um tema que dominou as primeiras sessões aqui da casa foi a questão da falta de vagas ou da fila por vagas em creches aqui no município. Você, inclusive, fez uma reunião com a ADIs. Como é que você está avaliando esse cenário? De que forma você tem buscado ajudar? Veja, essa questão de creche, da educação infantil, ela é muito complexa, ela é um problema muito sério, e não é só aqui em Jaú. Nós temos problemas relacionados à vaga, mas nós também temos problemas relacionados à estrutura. Então nós vamos apresentar um projeto bastante impactante, que obviamente vai passar pelas discussões da casa, e se for aprovado vai trazer um novo perfil. E essa reunião com as ADIs, ela foi muito importante, primeiro para que elas saibam, são mulheres maravilhosas, para que elas saibam, são homens maravilhosos, são pessoas incríveis. As ADIs, né, as auxiliares do desenvolvimento infantil, recreadoras, merendeiras, são incríveis, e eles precisam saber que nós estamos ao lado deles, para as necessidades deles, para as demandas dele. Cuidar deste trabalhador também é cuidar destas crianças, também é cuidar destas mães, e a gente vai estar junto. Então, o projeto vem com bastante impacto, e vamos colocar na discussão. Eu acho que essa é uma oportunidade que nós precisamos apresentar os dois lados da moeda e tentar contemporizar, para que a gente possa, pensando nas crianças, ter realmente um ambiente mais adequado. Vaga em creche é uma questão do poder público, do poder executivo. Nós opinamos, nós tentamos ajudar, tentamos trazer soluções, mas existem outras questões que são muito importantes, e a gente precisa, inclusive a questão do professor, de estar lá no desenvolvimento infantil com as crianças, né, na educação infantil. Isso é muito importante, e a gente vai falar de tudo isso. Bom, vereadora, nós teremos muitos outros assuntos, mas o nosso tempo já se esgotou. Mais uma vez, obrigado pela sua visita, pela sua vinda aqui no Fala Vereador. Eu que agradeço, né, e quero dizer que nós temos aí todo o espaço do mundo. Quem quiser bater um papo, o PDT, eu estou à frente do partido junto com o Matheus. Isso é muito legal. Primeira vez uma mulher na presidência de um partido aqui em Jaú, na história, né, de 170 anos de Jaú. É a primeira vez que a gente tem uma mulher presidindo um partido, e o PDT, ele é isso. Ele é conversa, ele é diálogo, ele é tentativa de buscar soluções. Então eu estou às ordens, e é uma honra, sempre uma honra. Nós recebemos hoje aqui a vereadora do PDT, doutora Dani Rodrigueiro. Muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da audiência, e até a próxima.